Meus amores, o meu convidado de hoje, ele tem 30 anos, é um gato e ele é metade mineiro, metade venezuelano. Vocês vão entender agora. Vocês pediram muito ele no canal e aí tá bom, conseguimos trazê-lo aqui e eu ficava anunciando, gente, o Gravatá vai estar no canal. E aí vocês iam falar, é Gravata, Antônia. E aí que eu fui procurar entender por que o Gravata é um menino tão querido. E hoje vamos conversar sobre essa dupla nacionalidade do Gravata, vamos dizer assim, porque ele é muito querido em Minas, ele é muito querido na Venezuela e vamos falar disso agora. Obrigada, meu amor. Obrigado a você pelo convite. Ó, a gente estava falando aqui nos bastidores que ele tem cara de venezuelano. Não tem. Seus pais são mineiros mesmo? Não, minha mãe é mineira. Mãe é mineira. E assim, meu pai eu não conheci, mas minha mãe é mineira. Bem-vindo, eu também. Você não conheci também meu pai. Tá meu Deus, será que a gente é irmão? Vai saber, né? Guerreiros desse jeito, né? Vamos ver. E solidários, vai que. Aí eu, tipo, minha mãe é lá de Minas, mas meu pai eu não conheci, mas a dupla nacionalidade ainda não tem pelo sangue, mas pelo coração. Pelo sim. coração, sim. Sim, pelo coração. Quando se deu esse amor pela Venezuela e esse tempo que você morou lá, quantos anos? Essa relação com a Venezuela, quando começou tudo isso? Essa relação com a Venezuela começou em 2013. Eu fui fazer fui estrear um filme sobre Jornada Mundial que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E aí eu me encantei com o país. Eu ia estrear em duas cidades lá, era Caracas e Barquisimeto. Barquisimeto é uma cidade mais ou menos parecida com Belo Horizonte. E eu me encantei com o país, com a gente, com o pessoal de lá, sabe? O país é uma potência, continua sendo mal administrado. Sim. E aí eu fiquei por lá, meio que eu falei, vou ficar por aqui. Mamãe, tchau, vou morar agora na Venezuela. Agora eu vou ficar por aqui. E aí eu montei um programa como o seu, que não tinha na época lá, era muito recente, muito precoce essa coisa de internet. Você foi pra internet? Eu fui pra internet, era muito precoce. Até hoje você mantém teu canal, né? Até hoje eu mantenho meu canal. Que antes, vamos supor, eu chamava alguém pro programa a primeira vez, e as pessoas ficavam assim... Não, meu também, ninguém via na primeira vez. Porque a internet antes não era essa coisa. Hoje não. Hoje já me enviam um correio para... Grandes nomes se oferecem para vir aqui e eu fico muito feliz. Para isso, eu também. Na época foi muito difícil arrastar as pessoas para isso. Mas aí começou, aí eu fui mostrando vários trabalhos e eles compraram as ideias, sabe? Isso que me deixou muito feliz. E aí foi meio recíproco essa paixão da Venezuela com os venezuelanos comigo. Eu vi uma vez você falando que você foi contratado por um canal aberto, sim, mas que o seu programa, assim, acho que você colocou 2 episódios no ar e logo foi retirado por uma questão política. O que acontece é o seguinte, a internet nos dá uma certa liberdade, sim, né? E lá é uma ditadura. Querendo ou não, pode pensar que não, mas claro, é uma ditadura. E aí... eu não poderia falar várias coisas como eu fiz lá, como eu fazia, porque eu perguntava, a principal, 60% das perguntas era sobre o país, e ninguém poderia mentir que a situação estava terrível na época, né? E aí tentamos levar com o canal de televisão, eu fui num programa como aquele da Marília Gabriela, sabe? Sim. De frente com a... e falei muita coisa. E aí o presidente já falou assim, ó, esse menino não vai ficar aqui não. Esse menino já é estrangeiro, já tá falando bobagem. E aí foi quando ele falou, não, esse programa dele não pode existir de maneira alguma. Eu, Gravata, não gosto de fazer programa que seja editado. Eu gosto muito de talk show ao vivo, sim, né? E aí quando é editado, eu penso muito aonde eu vou. Por conta da edição, de ser mal editado e tal. Mas... eu percebo uma tensão e vem a produção e vem... aí eu vejo a direção muito tensa, muito preocupada comigo, com o que eu vou falar, né? E assim, eu sou super tranquila, super de boa e eu tenho discernimento, eu sei o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Agora, acho que de repente é o jeito, porque eu sou meio desbocada, falo palavrão, não sei o quê. Mas que é uma grande bobagem, porque as pessoas estão vendo isso direto na internet e cada vez mais as pessoas estão buscando essa coisa mais real, né? Mais vida real, mais informal. Na Venezuela, quando você vai a um programa de entrevista lá, ele já te entrega um papel falando o que você pode falar e o que você não pode falar. Então isso pra mim já me prendia muito. Horrível, porque você fica na internet, tensa. assim, e eu ganhei muita popularidade por isso.
porque as pessoas viam os programas de internet com uma certa liberdade. E aí não tinha programa de entrevista na internet na Venezuela. Então as pessoas falavam, poxa, ali realmente é os verdadeiros, sabe? Diferente de um canal assim estrondoso, no sábado à noite, um programa de entrevista que ficava meio podado e não podia falar nada. Eu, há mais de 3 anos, eu venho sendo sondada por alguns canais para apresentar alguma coisa. E aí não passa de reuniões, porque eu digo, se não for para fazer do jeito que eu sei fazer, eu nem vou. Porque vai ser mais do mesmo. Porque já tem outros apresentadores fazendo as mesmas coisas e aí não vai dar certo. E se eu for, é para ser isso aqui, é para fazer isso aqui, lá. Entendeu? Porque sem restrições, sem... Porque se você for mostrar a mesma coisa, para que você vai pra lá? Exatamente, exatamente. Eu vi alguns vídeos que o pessoal do canal do Na Lata me enviaram aqui, e eu vi você na fronteira com o exército. Aquilo ali era o exército brasileiro. É o exército brasileiro. Exército brasileiro. O exército venezuelano, ele é como se fosse o inimigo do povo, sabe? Inimigo do povo. É o inimigo do povo. É diferente do nosso, né? Que a gente sei lá, eu sou muito fã do exército brasileiro. Até fui homenageado por eles, porque fizemos muitas coisas na fronteira, ali em Roraima. Esses vídeos foram em Boa Vista, onde os venezuelanos chegam primeiro, né? Porque é a fronteira. E aí chegaram como 50 mil venezuelanos, assim, ó, para uma cidade de 300 mil. Boa Vista é lindíssima, o povo de Roraima é bonito, muito gente boa, acolhedor, mas 50 mil chegar numa cidade de 300 não dá. Não tinha condição de acolher tanta gente. Impossível, como emprego, como tudo, né? Então as pessoas ficavam na rua. Aí foi o que a gente conseguiu fazer 12 campos de refugiados lá e tentar migrar essas pessoas, o que é difícil também, porque o idioma já é diferente, né? O espanhol do português. Enviar essas pessoas para Cuiabá, uns foram para Florianópolis, Porto Alegre. É de partir o coração, né? Dói porque, até mesmo porque alguns, por exemplo, são irmãos e tem que separar. Ai, Deus. Isso dói. Ver criança, teve mortes lá. Tentativa de suicídio era muito. Claro, tira a dignidade da pessoa, né? Então, o psicológico é o pior. Sabe? É onde vai. Sim, mesmo. porque perde a dignidade, perde tudo. Fala, olha o que restou de mim por conta de um imbecil, né? Essa coisa de imagens que a gente recebia aqui de caminhões de doações que ia do Brasil, acho que países vizinhos, não sei, ou se era só daqui do Brasil, mas com alimentos, com primeiros socorros, e que tudo queimado. E aí na internet dizia que era o Maduro que mandou queimar esses donativos. Isso é real? Ele mandava queimar? Aconteceu o seguinte, ele deixou entrar na fronteira até 40 quilômetros. E lá ele fez uma emboscada, sabe? E queimou, matou muita gente. Por exemplo, na fronteira aqui Brasil com a Venezuela, morreu muita gente, morreu mais de 70 pessoas. Eu vi um outro vídeo seu num palanque com uma multidão de pessoas, você falando. Você estava falando em algum momento, você estava falando contra esse cara e você não tem medo de tomar um tiro, morrer lá dentro daquele país que nem seu, particularmente, eu estava muito nervoso, porque eu vi muita coisa errada, sabe? E aí eu peguei o microfone e falei, porque os protestos lá estavam indo até 3 horas da tarde. Assim, a gente começava meio-dia, acabava 3. Eu falava, gente, mas isso aqui é o quê? Um show? Porque 3 horas da tarde a gente vai pra casa e aí, como é que fica? O país continua na merda. Foi o que eu fiz. Eu falei, gente, a gente não pode sair daqui não, A gente tem que ficar aqui, Porque dali a gente vira a noite até um vai cansar. Ou eles cansam ou a gente cansa. Foi por isso que eu subi lá aquele dia e falei, mas aí o trem também deu uma merdinha. Foi nesse dia que você foi preso? Foi no outro dia que deu uma merdinha. Agora você falou que foi preso, ficou 2 ou 3 dias preso, foi isso que eu vi numa entrevista sua? E que você foi bem tratado. Isso é contraditório em relação ao comportamento do Nicolás Maduro, né? Ele não é nada pacífico. Por que você acha que você foi bem tratado? Pelo simples fato de eu ter o programa e também ser um estrangeiro. Na época era a Dilma, então ainda tinha ligações. Talvez seja por isso. Hoje, eu acho... Mataria. Talvez eu estaria lá até hoje. Se fosse o Bolsonaro presidente na época, muito provavelmente eu estaria lá até hoje. Isso foi em 2014.
5, 6 anos preso não era nada bom, né? Vi também um outro momento, outro vídeo seu, você falando que você acha que os militares não vão segurar a onda de ficar do lado do Maduro por muito tempo. Não. Por quê? Porque não tem dinheiro, as reservas econômicas já estão acabando. Tá sobrando para eles também. Tá sobrando. Tanto que tem muitos sendo desertando, né? Vindo pro Brasil, mais pra Colômbia, né? Porque é o idioma deles. E eles estão saindo, não tem para onde correr. Tá faltou energia num país. Imagina um país faltar energia durante 72 horas. E isso não tem rico, não tem pobre, não tem classe. Eu chorei tanto. Tem o quê? Semana passada. Eu chorei tanto de um vídeo que me mandaram, as crianças morrendo nos hospitais, as mães abanando, o outro sem respirar, porque os aparelhos tudo desligado, falta de ar, né? Porque não tinha luz. Então, assim, o cara, ele tá matando pessoas em série, ele não pode ficar impune. Isso, e não tem ninguém, não existe uma interdição, mesmo que seja de... Eu não entendo isso, mas... Como é que é isso? Como é que as pessoas assistem isso de braços cruzados? Eu particularmente, eu chorei muito também, porque morreu uma amiga minha. Ela fazia hemodiálise, Marigabe, e ela morreu, não tinha energia, ela foi até o hospital. Agora? Foi, sexta-feira retrasada, passada, né? Então ela faleceu, não tinha energia, 22 anos. Sabe, é incalculável o número de pessoas que foram afetadas e morreram. Porque não tem um dado certo. Porque hoje em dia a energia para hemodiálise, para incubadora, para uma série de fatores, uma série de doenças, mais as medicinas que faltam lá, que não tem. Então isso aí foi uma avalanche de gente, de pessoas que morreram. Você compartilha ou não da opinião de que se o PT continuasse no poder, provavelmente a gente poderia virar uma Venezuela ou não? Eu acho que não. Por quê? Porque eu acho que o brasileiro não é tão... É o que a gente não é tão pacífico igual o venezuelano. Não é tão pacífico quanto o venezuelano. Acho muito difícil. Acredito eu que chegaríamos a um ponto... Bem perto. Perto. Não igual, mas bem perto, sim. Porque... O Estado é muito grande aqui no Brasil e o Estado não pode ser... Quando eu vejo um concurso, por exemplo, eu vejo... um edital de um concurso. Eu fico pensando assim, eu como empresário, trabalho lá em Minas e tal, de onde eu vou ter que tirar para pagar esse povo? Porque é muita gente trabalhando para o Estado e eles não incentivam a iniciativa privada, que sou eu, você, são várias outras pessoas, entende? Então, eu acho que nós chegaríamos muito perto disso, mas não igual, acho que... E até porque se chegássemos igual, imagina uma América do Sul com 200 milhões de habitantes tendo que sair. E é o único país que fala português. Aconteceu um probleminha muito grande lá, que foi o negócio de um drone que mandaram e ele colocou a culpa em mim. Eu não tive participação nisso. Realmente eu não tive. Até o primeiro programa que eu falei, muitos me perguntaram e tal, mas eu nunca tive participação nisso. Foi um drone que enviaram um dia lá e tentaram matar ele. Eu estava no mesmo hotel que o pessoal... No mesmo hotel que o Maduro? Não. Que o SEBIN é a polícia de lá. Sim. É como se fosse a Polícia Federal daqui. E aí... SEBIN, o nome? SEBIN. E o drone saiu do hotel. O hotel é da Rede Pestana. Um hotel 5 estrelas, muito bonito, lá em Caracas. E esse drone saiu de lá. Eu estava no mesmo dia nesse hotel. E ele concluiu que foi a mano meu, porque eu sou cineasta, um drone, não sei o que, carregado de explosivo. Num dia que teve uma passeata dele, ele estava lá e tal. O drone saiu de lá. Eu não tive participação nenhuma nisso, sabe? E meu nome é o principal, cabeça. Até tem muita gente... Dessa investigação? Sim, o Pestana foi fechado. Está fechado até hoje. 200 funcionários foram mandados demitidos. Ele está fechado. Está um mausoléu lá agora. Era um hotel 5 estrelas, muito bonito. Eu ficava lá, eu morei lá durante um tempo. E assim... Eu fiquei muito triste por causa disso, dele falar isso, e todas essas pessoas foi prejudicado, entendeu? O gerente, que era todo mundo, era muito amigo meu lá. Inclusive o diretor da Rede Pestana, da América Latina, estava lá também. Então, sabe, eu acho que foi uma inconsequência meio louca dele. Então, hoje, você não entra na Venezuela diante dessa suspeita? Não, eu entro igual eu fui há pouco tempo, mas eu fui por terra calado. Você então, é corajoso. É, porque eu tenho muito amigo lá, eu tenho muita gente lá, sabe? Então, assim, isso não vai deixar. E, claro, eu não vou aparecer, não vou mostrar, não vou gravar um programa lá hoje.
Juan Guaidó, ele era presidente da Assembleia. E aí ele se auto-intitulou presidente? Como é que foi isso? Porque Não, ele não auto-se-intitulou. Pelo artigo, acho que pelo pouco que eu entendo, pelo artigo da Constituição venezuelana, eles podem fazer isso se eles verem que a Venezuela está em uma profunda crise. E então o presidente da Assembleia, como se fosse o presidente da Câmara dos Deputados, ele toma posse. Foi o que ele fez. Ele meio que tomou essa posse. E o povo apoiou, não, acho que 90% da população. E como é que está essa situação agora? Porque o Maduro não assim, a gente, não entrega o osso, né? Não... Todo mundo que é a favor, a gente chama o Guaidó de presidente hoje. Eu, por exemplo, chamo o Guaidó Mas de ele presidente. está atuando, ele consegue atuar como presidente, ele tem força para isso. Ele veio aqui, se reuniu com o Bolsonaro, com o pessoal lá no Congresso, e o Bolsonaro apoia ele, né? Sim. Acho que quem não apoia aqui é a Bolívia, alguns países, poucos países. Cuba, que estão né? junto com o Maduro. Que estão junto com o Maduro. Cuba, né? Claro. Rússia, Dilma, Lula e o povo deles tudo também. Esse pessoal. Então, acho que, assim, ele não tem força, claro. Porque as Forças Armadas estão lá, né? Então, trava tudo. Agora, aquela cena dele sendo preso na rua, e não foi ele estava dentro de um carro, colocaram ele dentro do outro. Arrancaram ele dentro do carro, foi um sequestro aqui. Eu não entendi muito bem o que foi aquilo. Eu não sei se chamaram ele para interrogar, algo assim. Eu acho que foi uma coisa meio parecida. Eu também não. Como é que gravaram? Até que... Eu também fiquei meio sem. Estranho aquela cena, não entendi até hoje. Até hoje também eu não entendi. Vamos sequestrar ele e vamos gravar. E ninguém sabe o que passou. Depois disso, ninguém mais falou nada, né? Foi meio maluco mesmo. Eu também fiquei meio perdido nessa aí também. Eu tentei entrevistar o Guaidó em 2014, só porque ele estava nos protestos e tal, mas eu nem imaginava que ele chegaria. Ele é novo, né? Novo, ele tem 36 anos. E é um cara que hoje seria o ideal para Venezuela. Ele fala muito bem. Ele sabe se comunicar muito bem. Agora, nesse momento, a solução para Venezuela seria ele? Seria. Eu acho que sim, ele tem total potencial para ser um presidente. Ou seja, o inferno continua na Terra nesse exato momento na Venezuela. Muito, tá grave. A situação lá continua assim, pesada mesmo. E não sabe o que pode vir, né? Porque chegamos no caos, que era a energia acabar em todo o país. Imagina, o que pode acontecer agora? Teve namoradinha na Venezuela? Não. 6 anos sem namorar com as mulheres lindas? Eu namorava na época. Você seu namorado morreu do coração aqui, infartou então, né? Porque o meu namorado lá na Venezuela brigando com o Maduro, gente, no meio da guerra. Na época ela ficou meio assim. E sua mãe então, coitadinha, como é o nome da sua mãe? Minha mãe, Maria Eustáquia, mas todo mundo chama ela de Taquinha. Taquinha, pelo amor de Deus. Taquinha, deu umas tacas nesse menino, pelo menos mais pra Venezuela. Eu ia morrer do coração. Você tem irmãos? Tenho, não. Não, meu filho único, ai, tadinha da Taquinha. Minha mãe ficou ruim quando eu peguei malária. Você pegou malária lá? Peguei lá. Peguei na fronteira. Mas malária não tem cura. Não, eu fiquei você vai ficar tratamento. Volta e meia você sente febre. Meu pai. Eu tenho que fazer tratamento. Meu pai tem malária desde sempre. E assim, tem épocas que ele fica mal. Peguei 40, eu acho que eu cheguei a 41 graus, assim, negócio. Sim, de convulsionar. Eu convulsionei. É uma febre de delirar, é uma coisa horrível. E emagreci 12 quilos na época. Fiquei seco, fiquei muito ruim, muito ruim. Deus, fui muito bem atendido lá no hospital, lá em Roraima, mas mesmo assim foi muito pesado. Algo que eu nunca esperava. Deus do céu. Essa coisa da Venezuela ser uma das maiores reservas de petróleo, me disseram que é do mundo. Eu não sei se é do mundo. É do mundo. Puta que pariu. E como é que é isso então? Era pra gente ter Caracas como se fosse uma Dubai, né? Aqui, né? Era pra ser. Mas, gente, é surreal um negócio desse. Eu sabia que era rico, mas não sabia que era a maior do de mundo. petróleo do mundo. Antes, então... Então você acha que isso aí é um dos motivos? Mas o que esse debilóide quer? Por que ele é igual o traficante querer traficar, mas não pode sair da laje? Pois é. Para usar um tênis da Nike tem que mandar buscar, porque ele não pode sair, senão ele vai ser preso. Qual é a graça disso, gente? Mas você sabe que o que passa na cabeça de um mentecapto? Eu sempre, quando eu tava lá, o petróleo, você sabe que não é a maior riqueza da Venezuela. A maior riqueza é o turismo. Porque o Caribe venezuelano é incrível, é incrível. É coisa cinematográfica. Tem Los Roques, tem várias ilhas. Eu não conheço o Caribe venezuelano. Nossa, se for lá, você nunca mais sai de lá. Sério, é muito bonito. Meu muito Deus. bonito. Claro, isso não perde. Perde, assim, coisas assim, hotéis, cadeias de hotéis que vão saindo. Sim, quem é que quer ir pra lá? Ninguém vai Ouvi querer dizer que investir, companhia né? aérea não tem mais. O Brasil eu acho que nem tem voo direto mais.
Então você tem que ir para Panamá, para voltar. Tem muita coisa assim, sabe? Deve ter umas 3 companhias Um crime sem tamanho. Um país riquíssimo, né? Se fosse um país que não tivesse nada a oferecer, mas é um país Você, como brasileiro, se quisesse se candidatar a um cargo político lá, poderia? Eu não sei. Você sabe que uma vez eu até pensei, falei assim, gente, mas será que nessa negócio eu posso fazer? Mas eu não posso sem a nacionalidade, eu não tenho a nacionalidade. Não pretende? Não, ainda não, não sei, sabe, é uma coisa que ainda não. A primeira coisa é a liberdade deles lá. Depois a gente vai pensando, galgando coisas. Eu pretendo fazer meus eventos lá, sim, como eu já fiz. Levar a sua festa. Sim, eu já fiz ela lá. Eu fiz ela uma vez, em Barquisimeto. E foi bombou. Uma festa foi incrível. Mas eu pretendo levar a minha empresa pra lá, sabe? Provavelmente você já deve ter explicado isso em outros lugares, mas não explicou aqui. Gravata, de onde vem? Um sobrenome? Minha mãe, não. Quando eu era menino, novinho e tal, aí minha mãe colocava eu de gravata. Vamos supor, eu vou no... Ah, que lindo, meu Deus. Ela queria que você fosse um advogado, algum cargo desses que tem, executivo, que tem que ficar o dia inteiro de gravata. Ele me inventa de negócio, de ser um negócio lá, subir nos caminhões e brigar com o Maduro, gente. Oh, meu Deus, tadinha da dona Taquinha. Aí você andava só de gravata? Vamos supor, pro seu aniversário. Aí minha mãe me colocava de gravata. Oh, meu Deus. Pra Todo igreja, mundo lá, tu na beira da piscina, você de gravata. Eu de gravata, igreja, pra escola eu ia de gravata. Você foi seminarista também, Eu fui seminarista. Eu sou do interior, sou de uma cidadezinha, Morada Nova de Minas, que é minha paixão. Pode ser que lá não tenha isso, mas eu tenho dois amigos que foram seminaristas, se descobriram gays, né, no seminário, que foram abusados por padres. Não rolou histórias tenebrosas lá dentro nesse sentido? Ninguém nunca te abordou? Não, você nunca passou nada assim. Éramos 30 seminaristas na época, então as coisas eram bem bacanas assim. Eu sou muito fã dos padres, muito, até porque eles participaram bastante tempo da minha criação, né? Eu fui com 12 anos de idade para um seminário e fiquei até os 17, então aquela parte da época talvez a mais rebelde eu tava lá no seminário. E assim, eu sou muito fã mesmo dos padres. Eu acho que para ser um sacerdote, para ser um padre, você tem que ter, não sei, acho que tem que ter um dom, porque você dedica a vida ao próximo, e isso é muito difícil. Essa onda de padres pops que de uns anos pra cá surgiu, o que você acha disso? Eu gosto, eu acho interessante, porque traz mais gente pra igreja também. Eu sou católico. Acompanhando a modernização do tempo, isso, né? acompanha. Por exemplo, tem um padre que lançou um aplicativo de orações. Então, sério? Quem? Eu não sei o nome dele, mas ele lançou um aplicativo de orações. Eu nem sei se ele cobra. Ah, não. Se tem uma coisa que padre gosta também é dinheiro. Entendeu? Eu não conheço um padre pobre. Nunca ouvi falar de um padre que não ouvi, não. Mas os que eu conheço são todos ricos. Mas eles são bem... Por exemplo, na congregação que eu morei, era a Orionita, porque tem várias congregações. Então lá tem o voto de pobreza, entendeu? E assim, eles vivem com o que pode, a verdade é essa. Claro, a gente vê, todo padre tem carro. Mas como que você vai evangelizar a Barra da Tijuca sem um carro, gente? Entendeu? Não, né? Eu acho que é ter a dignidade para um carro, é um meio de locomoção que acho que inclusive todo ser humano deveria ter. É o mínimo, sabe? E aí, gente, por exemplo, esse país também é um país muito rico, né? E é um país que os políticos roubam né, eles devastam tudo, porque eles não querem roubar um pouquinho, eles querem roubar muito, eles querem tirar tudo que é do povo. Você imagina esse país aqui se não tivesse, né, os governantes que já tiveram e que ainda tem muito ladrão dentro daquele Congresso, tem muito. Ainda tem que limpar muito aquilo, acho que vai levar muitos anos ainda para limpar, entendeu? Esses bandidos que governam esse país. Mas ter um carro, eu acho que é o mínimo que qualquer ser humano deveria ter. Não estou falando disso, estou falando de riqueza mesmo, muita riqueza. Eu me senti mal no Vaticano, sabia? Por quê? Eu me senti muito mal no Vaticano. Porque assim, eu não gostei de Roma. Eu achei o romano grosseiro. Romano é uma gente muito grosseira. Sim. Eu achei a cidade muito suja, rato passando por tudo que é beco, entendeu? Aí você entra no Vaticano, parece que é um portal assim. Você tá aqui, aí você atravessa o portal e vai o portal da riqueza, né? Sim. Então é tudo muito rico, tudo muito ostentação.
E muita gente aos arredores miseráveis também, morrendo. Eu falo, eu não tô entendendo isso aqui, eu não quero ficar mais aqui. E fiquei pouco. E aí lá de fora tava passando uma parada gay e eu me joguei com meu marido pra parada gay e fui dançar lá. No meio dos travestis. Mas eu falei, isso aqui é mais real. Ali eu defendo. Pelo simples fato de que senão você não iria visitar. Eu não iria visitar. Muitas pessoas não iriam visitar. Se fosse a curiosidade de ver aquela riqueza toda. Eu acho. E assim, nós estamos falando da principal religião no mundo. Então, como que eu vou fazer uma casinha para receber toda essa gente? É difícil. Tem muitas teorias, muitas vertentes que a gente tem que... Você tem que analisar. Você é católico, eu sou católico e sou muito defensor dos padres, então é diferente. Ele é um católico, defensor dos padres. Diferente. Mas você sabe que tem a banda podre, né? Não, com certeza. Em todos os lugares. Por exemplo, a pedofilia, né, dos padres e tal. Sim. Vamos colocar aqui... Eu vou citar um exemplo. A Globo. Sim. Tem alguém pedófilo dentro da Globo? Todo mundo na Globo é pedófilo? Não. Óbvio que não. Mas com os padres, eles generalizam muito, sabe? E isso me deixa muito triste, porque eu vivi com eles, eu convivi e tal. E a primeira pergunta sempre é, e a pedofilia, não sei o que e tal. Gente, é em 1 milhão que faz. E é verdade, são muito poucos. Por exemplo, na minha congregação mesmo, eu acho que não teve um caso, ou um ou outro, muito isolado, e são vários no mundo inteiro. Eu assisti aquele filme, que eu esqueci o nome. Você lembra do nome desse, que ganhou até prêmio? Ganhou, acho que foi um dos atores, foi coadjuvante, ganhou o Oscar, ou foi indicado para o Oscar. E que tinha, eles mostraram a lista, né, das igrejas, que, com históricos bravos de pedofilia. Tinha Rio de Janeiro, tinha muitos lugares aqui do Brasil, o mundo inteiro. Eles fizeram uma lista do mundo inteiro onde isso acontece. É triste, mas é porque era um filme falando da Igreja Católica. Mas isso tem em todas as religiões, tem em todas as profissões. É gente ruim, gente doida, gente doente, gente maluca, tem em tudo que é lugar. A festa tem uma edição agora para acontecer, né? Em Minas. Abaeté. 20 de abril lá em Abaeté. 20 de abril, 19 é meu aniversário. Tô quase me jogando essa gravata. Então vambora. Eu vou pelada, só com a gravata aqui na frente, comemorar os 25 anos louca. Você conhece a Abaeté? E fica em cima de um caminhão protestando. Não conheço. Então vambora pra Abaeté, pessoal. Cidade Tem aquelas linda. comidinhas gostosas de Minas? Sempre, frango caipira, tudo. Ai, eu amo demais. Como é que é? É tipo uma rave? Eu vi umas imagens que parecia uma rave. Então, a festa começa de tarde e termina de noite. São 12 horas de festa. 12 horas de festa, muita bala, não rola muita bala? Não, acho que não. O dono da festa vai falar, gente. Se rolar é a galera que tá levando, ele não tem nada com isso. Deixa eu defender aqui meu novo amigo. E não pode vender, porque eu vendo bebida lá e não é muito ruim se vender bala lá, eu acho muito ruim. Mas diz que quanto mais bala toma, mais líquido tem que beber. É água. E água não é um lucro muito exorbitante pra mim. Então, gente, vamos só se encaixaçar bebe cerveja. Gravata é o nome da festa. Gravata é o nome da festa. Festa da gravata. Você nunca teve, assim, nenhum episódio com prejuízo por algum motivo? Tem atrações musicais ou não? É só... Tem. Por exemplo, nessa aí eu tô levando aqui a galera do Pânico. Que é o Open Farra, não sei se você conhece, que é o Marcelo e aí, aquela turminha do Pânico, o anãozinho pequenininho. E sempre eu levo alguém mais de nome, já levei a Valesca, já levei muita gente, o Naldo. E a Valesca agora tá mostrando pepeca, de repente é o momento bom de levar a Valesca. Ela foi. A Valesca só de gravata, puxa o negócio e mostra a pepeca Eu tenho uma curiosidade da Valesca. Qual? Antes de uma festa minha, em Morada Nova de Minas, eu cheguei pra Valesca e falei assim, Valesca, isso foi na época da eleição. Falei assim, Valesca, só não falo ele não. Porque eu vi que ela era anti o Bolsonaro. Sim. E lá não falo ele não, porque aqui eu sou ele sim. Não só eu, como 95% dos mineiros, assim, pelo menos no interior era. Eu falei assim, meu Deus, se essa mulher fala ele não, vai ser vaiada aí, vai ser um bafafá, não sei o que. E ela falou? Ela não falou. Ela não falou, mas falou muitas coisas, mas ela não falou nada. Mas assim, o show dela é muito bom. Também tô com uma novidade, quero já deixar um convite, que eu tô com um programa agora, vou estar, né? Vou estrear um programa aí na BH News. A gente tava falando disso, né? Na BH News de entrevista, como o que eu faço na Venezuela, vou fazer lá em Minas. BH News é uma afiliada de qual canal? Não, ela tem seu próprio canal, passa em Minas só. Minas todas? Eu acho que em todas Minas as cidades toda, de Minas. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, na TV aberta de Minas. Mesmo. Aí mas não é afiliada tipo SBT, Record, não, é um canal próprio, é independente. Independente. Ó, gente, BH News
Já sabe dia, hora? Um papo com gravata. Um papo com gravata. Olha, muito legal. E aí, tô te esperando lá. Vamos. E aí vai ser quinta-feira a estreia, assim. Eu não sei o dia certo, porque também tem umas coisinhas... É uma vez por semana? Sim, uma vez por semana. Eles queriam diário, mas diário pra mim não dá. Não dá. E só tem que ter muito dinheiro pra levar todo dia um convidado e um convidado nacional, porque vai ficar falando de mineiro pra mineiro, o povo quer ver novidade. Quer ver novidade. E também falta de tempo também, né? Não dá. Não dá. A vida da gente vira um caos. E aí... Acho que vai ser quinta-feira, 9 horas da noite. E aí, é BH. BH. Eu gostaria que o pessoal deixasse de ver a novela e ver meu programa lá, né? Sim, gente, olha só. A partir de que dia? Vai ser em abril. Já gravou alguma edição? Não, a gente vai gravar essa semana. Quem é que vai estrear, seu convidado de estreia? É pessoal de internet. Quem que também não tá assim muito... Eu queria você, Mas né? fala, quem é? É um menino que senta a vara. Porque às vezes a gente pensa se que não... É porque é muita gente, é muita né? gente. Muita não, gente, porque mas... eu deixei uma lista lá. Outro dia uma pessoa comentou no meu negócio e eu fui ver que é verificado. Aí eu fui ver quem é. A pessoa tinha 5 milhões e eu nunca na minha vida ouvi falar. Eu falei, gente, a internet é um mundo. Um mundo. E assim, é tanta gente que eles vão mandando coisas pra você que você nem sabe quem é. E depois você vai estudar. Ele vai, falando, um papo com gravata, ele vai estrear com uma pessoa chamada Sentavara. Vocês imaginam essa estreia. Eu não vou sentar perto do menino do Sentavara, não. Eu vou outro dia. Esse é um Instagram que bomba lá. Olha. Eu não sei se é em Minas ou nacional, mas ele bomba. E a gente tá tentando ele, mas ele também não é muito de entrevista. Mas eu quero estrear com ele. Ô, menino do Sentavara, é um menino? É um menino. Ô, menino do Sentavara, eu vou lá olhar seu Instagram. Se for bom meu, eu também vou querer trazer você aqui no Na Lata. Ele é muito bom. Vamos pro nosso bate-bola. Você tem um medo? Não, por enquanto não. Sim. Morrer, né, talvez. Um desejo? Que a Venezuela seja livre. Tem esperança de que seja breve? Tem. Ou não vê isso? Não, vejo sim. Muito. Maior alegria da sua vida? Não sei, cada dia, eu vou vivendo cada dia. Não tem uma maior alegria, eu vou vivendo de momento. Tá namorando? Não. Ó, meninas, currículo lá pra BH News. pra gravata analisar e tá procurando namorado. Mentira, não falou que tá procurando namorado, isso é o que eu tô falando. Nem fudendo. O que você não faria nem fudendo? Não tem assim, talvez eu não humilhar os outros, talvez assim, muito genérico, né? Mas eu não, acho que isso, assim, talvez passar por cima de alguém, essas coisas, eu acho que eu não faria. Na lata? Eu gostei de estar aqui. Acho que isso. Acho que sim. Gostei muito de estar aí. Na lata do... Eu deixei ele tímido. Na lata do gravata. Eu gostei de estar aqui no Na Lata. Querido, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Gente, curta, se inscreva, compartilhe. Para você que está em Minas, toda quinta-feira... O Gravata vai levar um convidado especial lá no Papo com Gravata. Qualquer hora dessa eu vou lá para BH comer queijo e goiabada, Romeu e Julieta. E comer o que mais? Galinha caipira e toda aquela comida gostosa lá. E vou ter um Papo com Gravata. Beijo, curta, se inscreva, compartilhe. Olha só, tem um carro esperando quando chegar a 2 milhões. Como eu já tenho o meu, entendeu? Eu quero mais é que vocês... se lasquem se vocês não se inscreverem aqui, porque eu já tenho meu carro, entendeu? Se você não quiser ganhar o seu, aí você não entra aqui para participar, vai que. Vocês sabem que as minhas festas são de arromba, né? E eu estou pensando no que fazer para vocês de especial para o nosso programa de 5 anos, que é logo aqui no início de abril, tá? 5 anos de Na Lata. Eu tô ainda pensando o que eu vou fazer de especial para vocês, tá? Vocês merecem. Beijo.